Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Quero convidá-los para mais uma reflexão, né? Depois de tanto tempo afastado do canal, sem postar nada. Estou retornando hoje com o estudo do Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 13. É um assunto, né, onde nós estamos concluindo esse assunto, né, de Sefirot, que ele começa no capítulo 1, verso 1 e se estende até o versículo 14. Hoje nós veremos o verso 13, então ficará faltando somente um verso, o verso 14. Muito embora nós hoje não veremos nessa aula todo o verso 13. Dividiremos em 2 ou talvez 3 vídeos o verso 13. Até porque é um verso que é bastante complexo e é um verso em que exige raciocínio lógico, né? Se utiliza de alguns dados matemáticos, né, lógicos. Então, é um assunto que exige um pouco de cada um de nós para que possamos ter uma compreensão desse livro e é bastante significativo e fundamental que tenhamos uma boa base para uma maior compreensão do próximo capítulo, que será o capítulo 2, onde abordará outros assuntos que não tão somente o assunto de Sefirot. Então vamos lá, sem mais nenhuma delonga, para a nossa reflexão. Convido a todos vocês e que você possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e comentar. Temos também, colocaremos também o link de WhatsApp para aquelas pessoas que querem receber estudo e fazer suas perguntas concernente aos vídeos e tirar suas dúvidas, Bizrat Hashem, se for o caso, e estaremos juntos aprendendo e crescendo um pouco mais no Derech Hashem, no caminho da Torá, no caminho da Mitzvah, na prática de Gemilut Chassadim, a prática do bem, procurando fazer a paz, e não é fácil fazer a paz, mas Shalom é o nome do Eterno, então temos que nos esforçar. Vamos para mais uma reflexão do Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 13. Aqui estamos com o texto do Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 13. Ele escolheu 3 letras entre as elementares. Eu sugiro que quem não assistiu, vai lá no canal, dá uma olhada, que nós já estudamos as categorias de letras. No mistério das 3 mães, a letra Aleph, que é a primeira letra, a letra Mem, a letra do meio do alfabeto, e a letra Shin, que é a última letra, é a penúltima letra do Aleph Bet. Estabeleceu-as em seu grande nome. Então, as letras Aleph, Mem e Shin são consideradas 3 mães e Hashem estabeleceu-as em seu grande nome. E veremos de que forma, como poderemos compreender este assunto. E com elas, com essas 3 letras, Aleph, Mem, Shin, Hashem selou 6 extremidades. 5. Selou o alto, voltou-se para cima, e selou com o Iod e Re, Vav. 6. Selou o abaixo, voltou-se para baixo, e o selou com Re, Iod e Vav. 7. Selou ao leste, voltou-se diretamente para a frente e o selou com o Vav, Iod e Re. 8. Selou ao oeste, voltou-se para trás e o selou com o Vav, Re e Iod.
9. Selou o sul, voltou-se para a direita e o selou com o iode, vave e ré. 10. Selou o norte, voltou-se para a esquerda e o selou com ré, vave e iode. Olha, nós vimos nos estudos anteriores essa questão do alto, abaixo, leste, oeste, sul e norte, que essas 6 direções, as quais existe uma tríade de letras permutadas de forma diferente em seus 6 casos, e essas 6 permutações, sendo que cada uma dessas letras tem um correspondente para um paralelo nessas 3 letras que são chamadas de letras mães, as 3 mães, a saber, Aleph, Mem e Shin. Então, observe que temos 3 letras chamadas mães e temos 3 letras do tetragrama, o nome do Eterno, que são permutadas, intercambiadas em 6 casos, nestes 6 casos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São as mesmas letras, mas em cada direção tridimensional, sim, tridimensional, porque uma dimensão ela implica em 2 polaridades, uma positiva e uma negativa. Nós compreenderemos isso melhor no desenvolver desse estudo. Então, observa-se que cada um desses 6 casos em que as mesmas letras são permutáveis, e essas permutações vão falar dessas direções. Por exemplo, essa permutação Iod, Ré e Vav, está aqui a escrita em português de como é o nome dessas letras, representa o alto, né? Assim como nos demais casos vai falar de uma direção, ok? Hashem, escolheu 3 letras. O Sefer Yetzirah enfatiza a importância do fato destas letras terem sido escolhidas entre as letras elementares. Isto nos dá uma razão do motivo da escolha. Como o Sefer Yetzirah explicará depois no capítulo 3, verso 2, no capítulo 2, nós veremos logo em breve, Bezrat Hashem, depois do término desse capítulo, como foi falado, com a conclusão do verso 14, que é o último verso desse capítulo, que tem falado somente de Sefirot. Então, o Sefer Yetzirah, no capítulo 2, verso 3, em ordem alfabética, as primeiras 3 famílias fonéticas são. Então, as primeiras 3 famílias fonéticas são guturais, Aleph, Re, Het e Ain, labiais, Beit, Vav, Mem, P, e palatais, Gimel, Iod, Kaf e Kof. Está aqui elas, né? Aleph, Re, Het e Iod, que são o quê? Guturais. Veit, Vav, Mem e P, labiais, e Gimel, Iod, Kaf e Kof. Então tem aqui as famílias fonéticas, perfeito?
É óbvio que as primeiras letras destes grupos são as primeiras 3 letras do alfabeto. Isso está falando o quê? Que nas categorias guturais, labiais e palatais, se analisarmos, essas 3 letras estão na ordem que aparecem, que elas aparecem no alfabeto. Por exemplo, Aleph, Beit e Gimel. É o que está falando aqui, tá? Destas, Aleph é uma das 3 mães. No caso aqui, como vimos, a palavra Amash, né, que quer dizer as 3 letras mães, que são Aleph, Mem e Shin. Então, Aleph é a primeira, né? Das 3 mães. É o que o Sefer Tzra nos traz como base para um entendimento maior. Então, enquanto Beit e Gimel encontra-se entre as duplas. Então, é o que está falando, que nessa categoria de 3 famílias fonéticas vistas aqui, Aleph é a primeira do alfabeto, em sequência vem Beit e Gimel. Está na sequência do alfabeto. E nos traz que Beit e Gimel, é o que está falando aqui, ó, Beit e Gimel encontram-se entre as duplas, ou seja, Beit e Gimel encontra-se entre as letras duplas. E já vimos essas categorias, sugiro, não vou me aprofundar nisso, porque já tivemos essas aulas sobre essas categorias de letras em vídeos anteriores. Sugiro que vocês vão lá e dão uma olhada. Portanto, as primeiras letras simples dos 3 grupos são Re, Vav e Iod. Então, é o que nós vemos aqui. Re, Vav e Iod. Então, as letras, olha só, a linguagem. Portanto, as primeiras letras simples dos 3 grupos são Re, Vav e Iod. Justamente as letras do tetragrama. Isso quer dizer que nas categorias de famílias fonéticas, em cada grupo, né, gutural, em cada família gutural, labial, palatal, essas 3 letras são as letras as quais nós vemos o intercâmbio, né, a permutação delas 3 de forma diferente em cada um dos 6 casos. Como aqui, que vai nortear a direção, seja do acima, do abaixo, seja do norte, do sul, do leste ou do oeste, a saber, as 6 direções primárias. Entendido isso, vamos dar seguimento. Segundo o livro Raziel, isto se deve ao fato de Iod incluir as primeiras 4 letras do alfabeto. Iod tem o valor numérico de 10, né? É sabido que a 10ª letra tem o valor numérico 10, que é, por sua vez, a soma das 4 primeiras letras. Olha só, a soma das quais 4 primeiras letras? As 4 primeiras letras do alfabeto hebraico. Por exemplo, Aleph, valor numérico 1, Beit, valor numérico 2, Gimel 3 e Dalet 4. São as primeiras letras do Aleph Beit. Então, se somarmos o valor de Aleph, que é 1, o valor de Beit, que é 2, o valor de Gimel, que é 3, e o valor de Dalet, que é 4, temos 10, que é o valor numérico de Iod.
Então, as 4 primeiras letras somadas dá o valor de iode, que é, por sua vez, a soma das 4 primeiras letras, né? Como vimos, depois do 4 vem o quê? O 5, o valor numérico de Re, que é a 5ª letra do Aleph Bet. E logo o 6, que é quem? O valor numérico de Vav. Então, isso para mostrar uma ordem lógica de que o iode está implícito e guardada essa informação em relação a outras letras que estão implícitas, que estão ocultas através de informações tipo a gematria aqui usada, né, o valor numérico é relativo a cada uma das letras. Então, 1, primeira letra Aleph, 2, Bet, 3, Gimel, Dalet, somando 2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, que é o valor da letra Iod, a 10ª letra. E depois de Dalet vem quem? Aí o que está falando vem, depois do 4, que é Dalet, vem Re, que também é uma das letras do tetragrama Iod Re Vav, que aparece aqui no texto base do Sefer Yetzirah. Iod Re Vav, essas são as mesmas letras? São permutadas de forma diferente em cada um dos 6 casos. E depois do 5, vem quem? Vem a letra 6, a 6ª letra de valor numérico 6, que é a letra Vav, que é a 6ª letra do Aleph Bet, inclusive é uma das letras do tetragrama, do nome do Eterno. No mistério das 3 mães, as 3 letras do nome divino, Iod Re Vav, que essa é a forma regular. Por que a forma regular? Porque as letras vêm na ordem como aparece no tetragrama. Então é a ordem chamada positiva, é regular. São o paralelo das 3 mães, Aleph, Mem e Shin, de Amash. Aí você me pergunta, como pode as letras mães, as 3 letras mães, Aleph, Mem, Shin, ter um paralelo com as 3 letras do tetragrama, que são usadas para 6 direções primárias, tridimensionais. Tridimensionais porque cada uma dessas direções, ela tem um ponto zero, um ponto morto, um ponto neutro, né? E é a síntese, esse caminho que passa entre as coordenadas, entre a ordenada e as abscissas, entre a ordenada e a abscissa, é exatamente o elo de síntese, e tipificado pela letra Vav, que a letra Vav ela é comparada ao elo de síntese, entende? Porque ela corta esses dois eixos no marco zero. Então, é ali o lugar de síntese entre as aparentes contradições, já que cada uma dessas letras, a saber, Aleph, Mem e Shin, representam síntese, tese e antítese, onde o Aleph, que é o elemento que está ligado mais com a letra Iod, que representa a água, o Rochma, né? Então, é o que vemos aqui, olha só. Vou aqui no gráfico 12, tabela 12, para que a gente tenha um melhor esclarecimento disso. Então, a letra Mem representa a água, então é tipificada pela letra Iod. A letra Mem de Amash, aqui as 3 letras, que são chamadas 3 letras mães, Mem, Shin e Aleph. E temos aqui as letras que vai
denotar as direções primárias, que são as 3 letras do tetragrama. E Iod representa Rokhmah. Então, Rokhmah representa água, e então tem uma ligação com a letra Mem, que também representa água. A letra Shin representa fogo, que representa Sefirat de Binah, entendimento. Rokhmah é sabedoria. Já explicamos sobre isto, nessa alusão de água em relação a Rokhmah e em relação a fogo, Binah. Então, Binah, fogo, tem relação com a letra Shin. Shin quer dizer fogo. Vav quer dizer o ar, né? O ar, ou 6 sefirotes, que são chamadas na nomenclatura cabalística de Zá, Z e A, de Zei Anpin, quer dizer a face pequena, que são 6 sefirotes, as mesmas 6 sefirotes que são tipificadas pela permutação das 3 letras do tetragrama para designar o alto, que é Netzach, que é vitória, o abaixo, que quer dizer Hod, esplendor, e o leste, quer dizer Tiferet, quer dizer beleza, quer dizer o nascente do sol, e o oeste, que é Yesod, ou poente do sol, e a gente chama de aspecto das costas. Né? E temos também o sul, que representa a Hesed, quer dizer bondade, e o seu contraponto, ou seja, a sua antítese, que é o norte, representando Gevurah, um aspecto de severidade. Então, essas 3 letras vai mostrar, através de sua permutação, a direção, as 6 direções primárias, que nós chamamos de face pequena ou Ze Anpin. Então aqui nós estamos vendo, né, que as letras mães têm um contraponto, têm uma representação nas 3 letras do tetragrama, o nome de Hashem. Como veremos, as 3 mães, a saber, essas 3 letras, né, Aleph, Shin, Mem, representam tese. O que é uma tese? Uma tese é, por exemplo, uma proposição, ou seja, uma opinião primária. E antítese é uma opinião adversa, contrária àquela opinião primária. Assim é o leste e o oeste, o norte, o sul, o alto e o abaixo. Ambas são, nesse caso, falando ambas, para cada uma das polaridades opostas, a saber, vou exemplificar aqui, leste e oeste. É o contrário, do leste ao oeste. Então, o leste, que é o nascer do sol, que representa Tiferet, que é chamada de nascente do sol, é algo positivo. Representa, né, no misticismo, o surgimento da vida neste mundo. E o poente é o falecimento, então é algo negativo. O sul representa o estudo da Torá. O estudo da Torá é algo positivo. O norte, a Torá já diz, o mal vem do norte. Então, ao falar isso, significa dizer que todas as sefirotes da esquerda, e nós já fizemos um contraponto nos dedos das mãos, 5 contra 5, lembram-se? 5 na mão esquerda são considerados negativos e, portanto, opostos à mão direita, que tem 5 dedos, e cada dedo tem o seu correspondente sefirot, o sefirote. Cada dedo representa uma sefirá. Então, isso é chamado de tese e antítese, tese direito e antítese esquerda, que é aquilo que se levanta ou se opõe a. E
A síntese é o elemento de conciliação, que é o chamado meio, o bom termo, e é representado pela letra VAV. A tese nós chamamos de Hesed, que é chamada de amor, né? E a antítese nós chamamos de Givurá, que é chamada de rigor, é o contrário do amor. Embora existe uma conotação de que o rigor, por exemplo, de um pai, ao tirar do filho algo que lhe é muito caro, que o filho gosta muito, é como castigo por uma ação inapropriada, então é um ato de rigor baseado no amor. Então, nesse caso, isso é chamado de síntese, porque não desconsidera nem o amor e nem a severidade. E o tempero para isso é a síntese, e a síntese é a letra Vav. A tríade básica do Sefer Yetzirah, no capítulo 3, verso 1, nós veremos com mais propriedade este assunto. O texto explica aqui como um espaço tridimensional, dimensão, implica em ambas polaridades, positiva e negativa. E por ser tridimensional, nós entendemos a profundidade, a largura e o comprimento de cada questão, de cada coisa. Se produz a partir desses três conceitos. Tese e antítese representam duas direções opostas, e direções opostas é chamada de dimensão. Di quer dizer duas, né? Duas menções, e são opostas. Duas polaridades no final de um eixo qualquer, seja na ordenada ou abscissa. A ordenada, ela é vertical e a abscissa horizontal. E o leste-oeste é aquele eixo que corta, por assim dizer, o marco zero entre ambas. A ordenada, que é paralela, e a horizontal, que é a abscissa. Mais adiante veremos isso no gráfico. É em uma linha dimensional, né? Uma linha dimensional tem que ter duas polaridades, e estas são polaridades opostas. Por isso, o livre-arbítrio, Hashem criou o livre-arbítrio, e não seria possível a existência do livre-arbítrio se não houvesse essas grandezas de síntese, antítese e tese. E isso determina a escolha, né? Constituem três elementos, já que esses três elementos podem permutar-se de 6 modos diferentes, definem um espaço tridimensional com 6 direções. É o que nós estamos vendo aqui. São 3, né, formas positivas e 3 formas negativas da expressão do nome. E veremos o porquê. Como vimos, essa é a forma regular, Yod, Re, Vav, Re, como aparecem no tetragrama. Então, dessa forma, o alto, né, que é Netzach, que é a vitória, tem como característica as 3 letras do nome do Criador, como elas aparecem no tetragrama, na mesma ordem. Então, é chamada uma forma regular e, portanto, positiva. O alto é positivo. E enquanto isso, abaixo são as mesmas letras, mas se observa que elas estão permutadas de uma forma diferente, ou seja, o Iod vem depois da Re, não é essa forma regular
encontrada no nome. Portanto, é chamada de uma forma negativa e, portanto, o oposto do alto é o abaixo. Assim, sucessivamente, em outras direções, ocorre exatamente o mesmo. Vamos continuar. Ele selou o alto. O alto nós já vimos, né? Nos vídeos anteriores, representa a Sefirá de Netzach, vitória. Existem diversos modos com os quais as direções são representadas pelas letras. São diversos modos. Na versão Gra, temos as seguintes atribuições: o alto, Yod, Re e Vav. Abaixo, Re, Yod, Vav. Leste, Vav, Yod, Re. Oeste, Vav, Re, Yod. Sul, Yod, Vav e Re. E norte, Re, Vav e Yud. Então são, através do nome de Hashem, né, nós sabemos que essas permutações referem-se às direções, às 6 direções primárias, que são tridimensionais. 3D. É o chamado 3D, e já explicamos isso em vídeos anteriores. Neste sistema, o eixo vem determinado pela letra neutra Vav. É o que está aqui, ó. O leste, que é Yesod, que representa um aspecto negativo, porque Yesod, ele é representado na mão esquerda pelo dedo anelar. O dedo esquerdo anelar representa Yesod. O leste, Tiferet, é positivo, porque é representado, né, como foi falado aqui sobre mãos, ele tem um representante na mão direita, que é o dedo médio também, só que da mão direita. Então, olha só, a direita é oposta à esquerda, o leste ao oeste, e existe uma permutação pertinente, particular, para cada direção. Direção oposta, direção diametralmente, de diâmetro, falando de um círculo, né, um polo, diametralmente oposto ao leste é o oeste, e vice-versa. Então, o leste e o oeste, que tem como letra, e representa a síntese, que é a letra Vav, aqui a letra Vav, está escrito em português Vav, que é uma dessas letras do nome do Criador, e em todos esses casos, a letra Vav, ela, mesmo que esteja aqui no final, ou esteja aqui na frente, ou esteja no meio, ela vai falar de uma síntese, um elemento de conciliação entre opostos. Iod, que representa água, que tem uma ligação com a letra Mem, que representa a água, das 3, que também vimos lá Amash, para cada letra da palavra Amash, que é Aleph, Mem, Shin, tem uma representação nessas 3 letras do nome do Eterno, que representam essas 6 direções, sendo 3 positivas e 3 negativas. Então, Vav é o elemento de síntese, ou seja, o elemento de conciliação, já que Yod representa, né, nas 3 letras mães, ele tem uma ligação íntima com a letra Mem, que é água, né? Rochma representa a água, é um fluido, e a letra Re representando, tem uma ligação, representa o fogo, e tem uma ligação com a letra Shin, que também significa fogo, porque Re representa a Biná, e Biná é a origem do fogo.
Já a letra Vav, que representa Tiferet, que representa nessas três letras mães, né, Amash, Mem, Shin e Yod, né? Mem, Shin, não, Mem, Shin, Amash, Mem, Shin e Aleph. Então, Vav representa a letra Aleph, que é um elemento de conciliação. Então, entenda aqui que as letras Amash é como numa balança. Por exemplo, Mem, água, Shin, fogo. Então, entenda que do lado de uma balança, aquelas balanças antigas, né? Que tinham os pratos que você colocava um peso de um lado e outro peso do outro. Então a gente coloca de um lado do peso, na direita, a letra Mem, que representa água, que representa Rochma. E no outro prato da esquerda a gente coloca Shin, que é a letra fogo, que representa o fogo, que é o contrário da água. Quem vai estabelecer o fiel da balança, que é aquele ponteiro que vai quantificar se a direita está mais pesada, o prato da direita está mais pesado, ou o contrário, se o prato da direita está mais pesado, se o prato da esquerda, e vai quantificar o peso em relação ao da esquerda e direita e vice-versa, é a letra Aleph, que é o fiel da balança. O fiel é que vai quantificar. Então, nesse caso, é a letra Vav, que representa o ar, o fôlego, Ruach. E já estudamos sobre Ruach no desenvolver desse estudo do Sefer Yetzirah. Então temos aqui norte, né? Esse aqui é o eixo das abscissas, que é horizontal. E o contrário do norte é o sul. No norte, Gevurah, que é um elemento negativo por ser de esquerda. Não querendo dizer que não haja uma Gevurah que seja positiva, sim, porque o elemento negativo deve ser inserido no positivo e o positivo deve ser inserido no negativo. Isso acontece no eixo, que é chamado leste-oeste, que representa a letra Vav, que é o elemento de síntese, o ar ou fôlego. Isso acontece no ser humano. Quando o desejo arde pelo proibido, arde também na alma, na Neshama, o desejo pelo estudo da Torá, prática de Mitzvot, Tzedakah e Gemilut HaChassadim. Então há uma briga entre a Yetzetov, que procura o caminho do sul, que é a Torá, e a Yetzirah, que distrai as pessoas com o Derech, com as coisas deste mundo, as coisas atrativas deste mundo. E o que vai determinar a vitória entre Yetzirah e Yetziratov é o elemento Ruach, o elemento do meio, né? Que é o espírito. O espírito da pessoa é ligado, mais ligado acima do que a Nefesh, que busca sempre o caminho do norte, as facilidades e as coisas que são tipificadas como fermento, né? E Yetzirah, coisas proibidas, Chas v'Shalom. Então, o positivo, o Netzach, acima, e o Rod, que é esplendor, que é o negativo, abaixo. Então, essas são as 6 dimensões, ou as 6 direções, das 3 dimensões primárias, as quais nós colocamos aqui, ó, uma numeração, né? 1, 2, 3, né? Porque para representar cada um desses 3 eixos por uma letra. E a primeira coluna, né, que é essa aqui, já explicamos, é leste-oeste. A segunda coluna, norte e sul, que é a horizontal. E a terceira coluna, acima abaixo, que é o Netzach e Rod,
que é Vitória e Esplendor. A versão Gra, a posição do VAV determina então o eixo. O eixo acima, abaixo está representado pela última coluna. O eixo leste-oeste, pela primeira coluna, é o que está aqui, ó, explicado bem aqui, ó, coluna por coluna, tá? Tá explicando tudo isso aqui, mas tá bem patente aqui, bem claro. O eixo leste-oeste pela primeira coluna e o eixo norte-sul pela segunda, e o eixo norte e sul pela segunda coluna aqui, né? E o leste-oeste e o acima-baixo pela terceira coluna.